Olá, eu sou o professor Marco Aurélio e estou aqui para compartilhar com você mais um momento do trajeto da disciplina Teoria da História 1. A partir de agora, você irá trabalhar a unidade 2 da disciplina, que trata da historiografia nos primórdios e na Antiguidade Oriental. A unidade 2 tem os seguintes objetivos. 1. Aprender as dimensões essenciais da historiografia dos povos sem escrita e as leituras etnocêntricas de que são objeto pela historiografia europeia tradicional. 2. Conhecer as dimensões de uma incipiente historiografia postas nos mitos de origem e nas crônicas reais do Antigo Oriente Próximo. 3. Tomar contato com as dimensões da história na cultura chinesa antiga, com suas especificidades e idiosincrasias que a distinguem das demais concepções históricas ocidentais. A unidade 2 é dividida em 3 seções. A seção 1 trata de um diálogo crítico sobre as possibilidades de expressão histórica na sociedade sem escrita. A seção 2 aborda os mitos de origem e as crônicas reais, com um estudo de caso do Israel Antigo. A terceira seção analisa um caso de escrita da história no Antigo Extremo Oriente, a China. A sociedade sem escrita possui os primeiros rudimentos do que poderia ser chamado de expressão de consciência histórica, pela elaboração de concepções e práticas de narrativa histórica que estão nas genealogias preservadas pela tradição oral, recorrentes, por exemplo, nas sociedades tribais africanas e da Oceania. São manifestações sem a complexidade metodológica e conceitual das sociedades mais desenvolvidas e são consideradas, por expressivos contingentes dos historiógrafos modernos, como a pré-história da historiografia, fundados numa concepção de historiografia definida pela presença da escrita. Um dos mais importantes historiógrafos da contemporaneidade, Charles-Olivier Carbonell, chama estas manifestações de consciência histórica nas sociedades tribais de pobre, confusa e frágil, além de destacar a ausência de uma concepção sistemática e linear de temporalidade nestas sociedades. Mas essa demonstração de Carbonell da aparente fragilidade e inconsistência das formas de preservação da memória coletiva e concepções temporais das sociedades fundadas na tradição oral, merece uma análise mais detida, por representar o senso comum da visão de cunho etnocêntrico europeu em relação às formas de concepção de história, memória e tempo das sociedades não inseridas na tradição ocidental. Fica evidente a influência de uma herança de mentalidade colonialista e etnocêntrica na análise do historiador francês, numa postura inspirada de forma clara pela historiografia metódica do século XIX na França, onde o científico, e portanto verdadeiro em história, é apenas o que é provado documentalmente. Este modelo reduz à pobreza, confusão e fragilidade, isto é, a barbárie e a selvageria, as concepções e fazeres históricos das sociedades não europeias, notadamente as de cunho tribal. As objeções de pobreza, confusão e fragilidade apenas se sustentam a partir de um enfoque definido pelas concepções europeias de história e historiografia, como nomotéticas e universalizantes. Mas uma abordagem temporalmente definida das manifestações historiográficas, mesmo que limitada à tradição oriental na sua maior parte, deve considerar as manifestações historiográficas das diversas sociedades analisadas dentro de seu espírito, mais que pela sua forma. É necessário considerar o surgimento da historiografia nas primeiras manifestações intencionais de preservação de identidade cultural das sociedades mais antigas, mesmo que essas manifestações não sejam frutos da construção metódica e cientificista da escrita da história.
A transformação das sociedades humanas levou à gradativa complexização da produção histórica, resultando numa historiografia que refletia as novas relações sociais dos grupos sedentários e já organizados em sociedades-estados de natureza centralizada e hierarquizada. A consolidação das tradições orais das sociedades tribais manifesta de forma clara a intenção de preservação de uma dada construção da memória coletiva, que dota aquelas sociedades de uma identidade própria e única. Estas construções, na antiguidade, se efetivaram principalmente através das genealogias preservadas pela tradição oral, dos mitos de origem e das crônicas e anais reais e dinásticos. Assim, para uma rápida abordagem dos mitos de origem e das crônicas e anais reais, é exemplar ater-se a um dos mitos e tradições mais conhecidos da cultura ocidental, o mito de origem e as crônicas do antigo Israel, integrantes fundamentais da tradição judaico-cristã. O antigo Israel possuía uma identidade social e cultural plenamente fundamentada na história. Era uma cultura introvertida, que legitimava o ordenamento teocrático da sociedade por meio de um mito de origem centrado na revelação e na sua escolha como povo eleito de Deus. Toda a sua história, sacralizada no que hoje chamamos de Antigo Testamento da Bíblia, apontava para a historicidade da ação de Deus na vida de seu povo eleito. A terceira seção da unidade 2 irá introduzi-lo em um universo historiográfico radicalmente novo, o do Extremo Oriente. E para isso, você conhecerá as características centrais da escrita da história na China antiga, desde a atribuição ancestral de autoria de Confúcio para os primeiros clássicos, até a burocratização dos trabalhos dos historiadores sob a dinastia Han e o caráter augural de determinação dos dias fastos e nefastos atribuídos à história nesse período, usada para prever o futuro. Continue animado nesse percurso e, com certeza, você o terminará com muito mais clareza sobre as suas próprias concepções de história como ser humano vivendo no mundo contemporâneo. Afinal, para que serve o passado se não for para nos fazer compreender o presente? Bom estudo!